Talvez esse seja o termo mais ouvido no mundo das vendas, principalmente para quem trabalha com vendas consultivas. Só que o problema é que a maioria dos vendedores, eles não sabem o que são e por que elas são acionadas pelo seu cliente potencial. E hoje eu vou explicar para vocês os princípios para se entender uma objeção e transformá-la no primeiro passo para o tão esperado sim. Objeção. Conforme a definição do dicionário, significa o ato de contestar, opor-se ou apresentar um argumento contrário a uma ideia, proposta ou afirmação. Porém, no mundo das vendas, elas têm um sentido muito mais profundo e podem dizer muito mais sobre a pessoa que está do outro lado da conversa. Imagine a seguinte situação: você gerou conexão com o potencial cliente, apresentou o produto, a conversa estava muito boa, o lead estava engajado, porém, na hora de apresentar o preço, toda aquela camaradagem, toda aquela empatia some e diante dos seus olhos, aquele seu amigão do peito se transforma no mais profissional dos compradores e começa a te bombear de objeções que na sua cabeça seriam impossíveis de se manifestarem naquele momento, mas ali estão elas. E você precisa superá-las para caminhar para o seu objetivo. A venda? A objeção ela não vem necessariamente de algo que você falou ou deixou de falar. E nem é evitada porque o cliente gostou de você. Ela nasce devido a uma série de fatores relacionados à capacidade humana de evitar a tomada de decisões difíceis. É exatamente por isso que gerar um conflito a partir de uma tentativa de convencimento de que o cliente precisa do seu produto, de que ele precisa da sua empresa, que a sua empresa é a melhor do mercado, e por isso o potencial cliente ele tem que optar por você, traz uma sensação de ameaça à liberdade de escolha, gerando uma aversão ao seu pedido de evoluir para os próximos passos, e o lead acaba optando pelo caminho mais ilógico. Porque pensa comigo, se ele entende que o seu produto resolve o problema dele, no qual ele já te sinalizou que é o que ele exatamente precisa, por que ele não fechou então? Porque você optou por confrontar em vez de conduzir, ativando o seu status quo e fazendo com que ele opte por não evoluir. Jeff Glaude, um grande vendedor e mentor de vendas americano, ele traz para a gente aqui esse fenômeno é traduzido como reatância cognitiva, que é uma resposta de resistência automática que ocorre quando a gente sente que a nossa liberdade ou autonomia é ameaçada ou restringida. Como eu posso então contornar quaisquer objeções que possam aparecer no meu processo de venda? Então vamos lá, cara. Eu vou te trazer 2 passos muito simples que você pode utilizar hoje, que já vai trazer uma diferença para sua abordagem e vai conseguir você aumentar a sua taxa de conversão significativamente. Mas você precisa seguir. O primeiro passo é utilizando um artifício chamado de recomposição. O ser humano é a todo momento desafiado a lutar e fugir de qualquer e variadas situações. E isso é algo que vem desde os nossos antepassados. E isso acaba nos tornando reativos, a ponto de quando ouvimos uma objeção do tipo, vou pensar, nos perguntamos sobre o que esse cara ainda precisa pensar depois de ter passado 1 hora apresentando o produto, ele já fez diversas perguntas, e a gente tende a querer ser reativo. Por exemplo, responder, mas pensar sobre o quê? Né? E isso faz com que, em vez de guiar o potencial cliente pela jornada de compra, a gente acaba gerando um embate, um confronto que vai ativar, de fato, o status quo e a reatância cognitiva. Então, para evitar esse tipo de situação e passar por essa primeira etapa, busque sempre acolher a objeção do potencial cliente. Gera uma pseudo-concordância, isso vai trazer uma sensação de acolhimento. Lembre-se que existe uma pessoa com inseguranças do outro lado e, posteriormente, ofereça uma outra perspectiva buscando validar qual é a real objeção. Por exemplo, fulano, tá, diante do que você me apresentou, cara, eu entendo que faz sentido para mim, só que eu vou precisar pensar. Você poderia responder, eu entendo, fulano, e eu entendo que, por ser uma decisão muito importante e pelos resultados que tem potencial de gerar para o seu negócio, você precisa pensar. Porém, o que você precisa pensar necessariamente? Seria muito mais voltado para o valor de investimento ou alguma parte da nossa entrega. Isso vai fazer com que você acolha, gere empatia, valide a objeção do seu cliente e faça com que ele
comece a te apresentar a real objeção dele dentro de duas perspectivas de investimento ou de entrega. O próximo passo, após essa etapa de investigação, é de fato entender o motivo daquela objeção se manifestar. Eu gosto de dizer que esse passo não é nem um passo 2, é como se fosse um passo 1.2, porque eles são complementares. Entenda, as objeções elas podem ser pistas falsas, mas o motivo que as gera não é. Ele sempre é real. Então, após fazer essa investigação, tendo em mãos a objeção real do cliente, pergunte simplesmente o porquê que essa objeção está aí. Por exemplo, como a gente trouxe no exemplo passado, se a objeção for preço, entre as duas opções que você apresentou de produto ou investimento, se for o investimento, você poderia dizer, cara, eu entendo, fulano, de fato é um investimento significativo e que pode gerar algumas incertezas. Mas me responde aqui, por que você entende que o valor de investimento nesse programa ou produto, seja o que você venda, é um empecilho para darmos o próximo passo? Aqui é onde o cliente ele traz para a luz aquilo que estava nas trevas, a sua real motivo, aquilo que ele está evitando te mostrar, porque é isso que vai motivá-lo a dar o próximo passo e evoluir na jornada de compra. Porque o ser humano ele tem uma coisa chamada status quo. Status quo, basicamente, é um estado em que a gente evita tomar decisões que são muito irreversíveis, evita uma mudança. E se você gera um conflito, em vez de entender o real motivo de por que aquela pessoa está travando esse processo, simplesmente ela vai ter uma aversão, aquilo que a gente chama de reatância cognitiva, para não evoluir, ativando o status quo, gerando uma objeção que você não queria que gerasse naquele momento e travando, tornando a venda estagnada. Porque ela vai optar sempre, o ser humano é assim, pessoal, ele sempre vai optar por uma mudança que seja o máximo de reversível possível. A gente tende a não tomar passos que são irreversíveis. E se você traz essa percepção, pode ocasionar até na baixa valor, no baixo valor percebido sobre o valor agregado do seu produto. Então, de maneira resumida, as objeções elas não são ligadas à sua falta de capacidade profissional de executar algo, não são um não definitivo. A objeção é algo que é natural do próprio ser humano, no qual é ativada por diversos fatores alheios, desde uma crença do seu potencial cliente, desde uma percepção errada que ele está tendo sobre o produto, falta de clareza e muitas vezes falta de geração de valor sobre o retorno que aquilo ali pode dar para ela a longo prazo. Então, perceba que quando você entende isso, você para de gerar conflito e começa a conduzir o lead pela jornada de compra, fazendo assim com que ele evolua na venda e você chegue no tão famoso resultado que é vender mais todos os dias. Enfim, agora é executar. Eu espero ter ajudado você e vou deixar abaixo aí a minha página no Instagram. Segue lá, eu estou sempre postando dicas ali para te fazer vender mais. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve, bora para cima. Até a próxima.